Bom dia, meninos do sexto. Nós vamos agora para a poluição do ar atmosférico, né? As atividades humanas e a poluição do ar, né? Vamos começar o capítulo 11. O que é poluição, meninos? Poluição, né, é qualquer contaminação do ar, da água, né? Mas como estamos estudando sobre a poluição da água, né? Então, contaminação do ar é por gases tóxicos, né, por minúsculas partículas de resíduos sólidos e líquidos, né, que estão em grandes concentrações e pode trazer perigo à nossa saúde, né? Então nós temos aí as atividades que pode ser, né, desde a Revolução Industrial lá no século XVII, com o aumento da queima dos combustíveis fósseis pelas indústrias, né, a retirada de vegetação, as queimadas, né? Também temos os tráficos intensos. Isso tudo lança poluentes na atmosfera, que vai aumentando a sua concentração e trazendo problemas de saúde. As fontes da poluição do ar, elas podem ser, né, as queimas de combustíveis fósseis, inseticidas, herbicidas, poeira de fertilizantes, operações de mineradoras, animais confinados, né, e que as queimadas. Então, nós temos poluentes, né? Nós temos o que nós chamamos de principais poluentes atmosféricos. O livro de vocês, na página 34, ele traz. Então, aqui nós temos alguns, né? Pode ser da erupção de um vulcão, da fumaça do escapamento de um carro, que é a queima de combustível, ou de uma indústria. Aí nós temos os poluentes primários, que é o gás carbônico, o dióxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido nitroso e o dióxido de nitrogênio. E os poluentes secundários, né, são os que formam os ácidos aí, né? Então, eu tenho ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nitroso. Então, nós temos alguns aí. Aí, nós temos uma tabelinha aqui, que essa tabelinha eu peguei do livro de vocês, né? Então, nós temos lá, né, o material particulado, que são os materiais sólidos e os líquidos, né, que é de tamanho bem reduzido, que fica suspenso no ar. Então, ele fica em forma de poeira, fumaça, fuligem, né? As principais fontes são as indústrias e ele pode provocar prejuízo nos vegetais, na visibilidade e na contaminação do solo. Nós temos aí o dióxido de enxofre, que é o SO2, que é um gás incolor sem odor forte, né? Que a principal fonte que produz esse gás, esse poluente, é a queima de combustível ou a utilização de fertilizantes, né? E ele participa da formação da chuva ácida e que vai causar corrosões, né, nas construções. O dióxido de nitrogênio, ele é um gás marrom avermelhado e com odor forte, né? A combustão de veículos automotores, processos industriais, usinas térmicas, a óleo ou a gás, incinerações, que são queimas, né? Ele também participa da formação da chuva ácida e traz prejuízo à vegetação. O monóxido de carbono, ele é incolor e sem odor, né? Então, da combustão incompleta dos veículos e ele é tóxico para o ser vivo, pode provocar a morte. E o ozônio, que é um gás incolor e sem odor, né? Se vocês verem na página 34 do livro de vocês, vocês vão ver um carro com motor desregulado com a emissão de quantidade de poluentes, que é aquela fumaça escura que sai do caminhão, do carro, do ônibus. A dispersão dos poluentes no ar, meninos, ou atmosférico, né, é pela ação dos ventos. Então, quanto maior for a velocidade desses ventos, maior será essa dispersão dos poluentes, né? Em locais em que há maior circulação de ar, né, esses poluentes eles tendem a se dispersar melhor, né? E aí apresentam a menor concentração. Local onde eu tenho, né, pouca ventilação ou que não tem tanta movimentação dessas massas de ar, tendem a acumular. Aí nós vamos falar, né, de problemas relacionados
a poluição atmosférica. O livro de vocês, ele traz muitas, né? E eu vou falar nessa videoaula de hoje de algumas, e na próxima aula eu falo de outras, né? Então, nós temos o primeiro, é a inversão térmica, tá? A inversão térmica, meninos, ela acontece em épocas em que a temperatura é muito baixa, né? E o ar, quanto ele mais próximo da superfície terrestre, né, pode resfriar-se sobre a camada de ar quente. E isso dificulta a circulação do ar. E a gente fala, nossa, hoje tá tão quente, parece que nem ventando tá, né? Então, ele é um fenômeno natural. A grande quantidade, onde, igual Goiânia, que é uma cidade grande, tem muitas indústrias, tráfego intenso, né? Os poluentes ficarão retidos nessa camada, né? E aí ele acaba fazendo isso. O que que acontece? Numa situação normal, o ar frio desce e empurra o ar quente resfria, desce frio de novo, vai fazendo uma circulação. Na inversão térmica, né, é o contrário, né? O ar frio vem e fica estagnado, né? E o ar quente sobe, então ele fica ali parado, né? E aí não deixa com que eles fiquem resfriando e o ar fica muito seco. Então ocorre o ano todo em altitudes elevadas, mas no inverno ele se forma abaixo dos 200 metros. Então, trata-se de uma bolha de ar quente que fica retida pela massa de ar frio, né? Então, fica localizada em cima, que impede com que a massa de ar quente, né, venha, resfrie e volte. Aqui mostrando a imagem de uma inversão térmica, tá vendo? Essa parte escura. Claro que temos também a mistura de esqueci agora o nome, gente. Deu branco. De poluentes, tá? Juntamente, que fica acinzentado assim, também eu tenho a camada de poluentes. Esse processo ocorre quando o ar frio mais denso é impedido de circular por uma camada de ar quente, né, menos denso. Então, provoca uma alteração na temperatura. E aí, nós vamos para outro probleminha, que é a chuva ácida, né? Então, a chuva ácida é a água que está na atmosfera, mais os óxidos de enxofre e óxido nitroso, né? Com a mais a. Esqueci agora. Mais o vapor de água que está na atmosfera, esses gases se misturam e a chuva desce em forma de chuva ácida. Então, com a emissão dos poluentes. Desculpa. Isso se mistura com esses gases poluentes juntamente com o vapor de água, vai formando as nuvens e aí ele desce em forma de chuva, que esses poluentes são dissolvidos, né? Essa água da chuva. Coloquei aqui a imagem do livro de vocês. Então, a primeira parte é a emissão dos poluentes, eles se juntam com as gotículas de água presentes na atmosfera, passam por algumas reações químicas e formam alguns ácidos que vai formando as nuvens aí juntamente com a água, que depois desce em forma de chuva ácida, tá? E pode aí contaminar solos, rios, conforme for a quantidade, né? Pode provocar problemas aí, né, em monumentos e até mesmo nos animais, né, e nas plantas. Então, aqui eu tenho novamente a chuva ácida, né, os óxidos de enxofre, né, que acontecem reações químicas e a chuva cai, né. E aí, esses ácidos, esses gases, né, eles podem deteriorar os edifícios, pode danificar as árvores,
depois que essa chuva, né, cai no solo aí, o solo acaba se tornando ácido, né, porque ela infiltra. E aí as raízes das plantas também absorvem essa água, né, contaminada. As consequências da poluição da atmosfera nas grandes cidades, nós podemos destacar a chuva ácida. Olha como que ficou esse monumento aqui, todo deteriorado por causa da chuva ácida. O livro de vocês também traz um monumento. Eu não sei se o monumento ali tá em São Paulo. Não fala o local, né? Mas é uma estátua na Inglaterra, desculpa, fala assim. Que sofreu deformação pela chuva, porque a gente tem uma imagem no livro do ano passado, outro livro, que mostrava na cidade de São Paulo. Eu parei então em chuva ácido nesse capítulo. Na próxima semana eu vou mandar a parte de efeito estufa e falar sobre a saúde, né, com relação ao ar. E aí para casa vai ficar somente a página 45, tá? Somente a página 45 para vocês fazerem e postar lá para mim na plataforma, porque ele vale nota, tá ok? Beijos, até mais. Hello guys from 6th grade, good morning, how are you guys doing? Então galera do 6º ano, pra gente começar o nosso conteúdo da Video Class de hoje, a gente vai estar trabalhando agora, já começamos, né, na última aula com conteúdo novo. Na verdade esse é o vídeo de conteúdo novo, a gente vai estar trabalhando agora conteúdos para a segunda diagnose, beleza? Para finalização do ano já. E aí eu trouxe conteúdo de vocabulário para vocês que é bem fácil. A gente vai estar trabalhando em torno disso agora também. Que é o conteúdo de amusement parks. O que são amusement parks? Amusement significa diversão. E park, normal. Então amusement parks são os parques de diversão. E quais são os amusement parks que a gente pode citar que existem, que são mais famosos, que são mais recorrentes? A gente tem muito assim de cara que vem a Disney, certo? Lembrando que não é Disney, é Disney. Todas as palavras em inglês que terminam com EY tem o som de I no final. Então é Disney. E é o que mais vem na nossa cabeça, e é o que mais tem no mundo, né? Porque, se não me engano, tem 5 Disneys espalhadas pelo mundo. Tem na Califórnia, tem na Flórida, tem na França, tem na China, certo? E vamos ver o que acontece, porque tem chance de abrir mais. Ouvi dizer que até no Brasil tem a chance de ter uma em alguns anos. Aqui no Brasil a gente também tem alguns amusement parks que são mais famosos, por exemplo, o Beto Carreiro World, em Santa Catarina. Em Goiânia temos o nosso Small Amusement Park, que é o Mutirama, right? Nem sei mais está funcionando. E aí existia um outro super famoso também em São Paulo, que era o Hop Hari, mas o Hop Hari não sei se está funcionando mais. Entre outros que nós temos aí all over the road. Tem o da Universal, certo? Universal Studios, que tem aquele theme park do Harry Potter, entre outros aspectos. Tem muitos amusement parks aí ao redor do mundo. Beleza. Pra gente firmar esse conteúdo de amusement park, a gente precisa trabalhar primeiramente com vocabulary, com os vocabulários necessários para a gente trabalhar outros contextos do amusement park. E para começar eu trouxe para vocês aqui alguns das attractions. Então aqueles brinquedos são chamados de attractions e não de toys, certo? Então eu não posso falar que tem toys, apesar que tem toys no amusement park, porque tem alguns stands, algumas barraquinhas que vendem esses toys ou que dão eles de return, certo? Por algum game que você fez, de darts, de dardos, certo? E por aí vai. Beleza, então eu trouxe para vocês aqui a first attraction, primeira atração, roller coaster, que é uma das mais famosas e que geralmente tem alguns parques, por exemplo, se não me engano, Six Flags nos United States of America, nos Estados Unidos, tem esse parque que ele é só de roller coaster. Então roller coaster é montanha-russa e geralmente os parks tem a montanha-russa como a principal attraction, certo? E tem várias roller coasters, não tem só uma. Então geralmente tem umas 5, 6, 7 roller coasters, cada uma com um theme
com um tema diferente, certo? E um tamanho diferente, entre outros aspectos. Depois nós temos um bem famoso e que tem praticamente tudo quanto é lugar, que é o merry-go-round. Merry-go-round significa feliz eu vou dando voltas, certo? Então, em qual brinquedo que a gente fica dando voltas? É o carousel, que também é um nome, certo? Pode ser utilizado, mas a gente usa mais o merry-go-round, ok? E é o carrossel, então não necessariamente precisa ser aquele carrossel de criança. Pode ser um merry-go-round para adultos, pode ser um big merry-go-round, perdão, ok? Entre outros. A gente também tem o Ferris Wheel. Ferris Wheel também é muito famoso e também é uma das principais attractions que a gente tem no amusement park. Voltando a viver aqui. E aí a gente tem vários aspectos. Por exemplo, a gente tem concerts, shows super famosos, que agora é um símbolo ter um Ferris Wheel de fundo. Por exemplo, o Rock in Rio tem em todos os países que acontece o Rock in Rio, porque pelo nome parece que é só aqui, mas tem nos Estados Unidos, em Portugal, tem na França, entre outros países também. E aí tem um símbolo deles que é o Ferris Wheel. Também no Lollapalooza, se não me engano, tem no Coachella e nos parques normais, que é a roda gigante, alright? Depois nós temos um bem legal que é o Bumper Cars. Bumper Cars são os carrinhos de bate-bate, famosos carrinhos de bate-bate. Tá vendo por que a gente não pode traduzir tudo ao pé da letra? Imagina como é que ia ficar hit car, ia ficar estranho, né? Então a gente tem aí os Bumper Cars, que são os carrinhos de bate-bate. Temos também slides. Slide, ele é escorregador, certo? Mas pode ser qualquer tipo de escorregador. Pode ser aqueles grandes de plástico, que você desce com carpet, com tapetinho ou com mat, né? E aí você pode ter também um water slide, dependendo do parque que você for. Water slide seria o toboágua, certo? Então, slides são todos os tipos de escorregadores. Temos aí games em geral, certo? São todos os jogos, por exemplo, que eu falei, tiro ao alvo, que é o dos darts, dos dardos. Tem aquele que é shooting, que é para acertar atirando, certo? Ou os balloons. Tem também fishing, pescaria, entre outros. Geralmente nos amusement parks tem sempre uma attraction que é o train. E esse train, ele dá uma volta no parque, certo? Para te levar para outros lugares, porque dependendo do parque é muito longe, ok? Ou simplesmente para fazer um track tour, fazer um tour ali no parque para ver todas as attractions, todos os lugares que tem, todos os restaurants, todos os bars, ok? Temos também alguns shows. O que seriam esses shows? Seriam apresentações. Então pode ser uma apresentação de juggle, que é o malabares, ok? Or what else? A clown, palhaços, entre outros, que aí a gente tem magicians, mágicos. E para finalizar, uma attraction que nem todos os amusement parks têm, mas que é comum, principalmente no Mutirama. A gente tinha bem sem gracinha, a gente tinha que era Haunted House, que é a casa assombrada. Então você entra lá, tem várias situations, várias situações que você vai passando, e aí você assusta com essas situations. Então é mais uma attraction que é a Haunted House. Beleza? Então essas foram as attractions que eu separei para vocês, relacionadas ao tema de Amusement Park, que nós vamos começar hoje. E para homework de vocês, eu separei aqui, vai estar também lá no Google Classroom. Vocês vão fazer um desenho da favorite attraction de vocês. Então vocês vão pegar perdão. Vocês vão pegar uma folha A4, certo? Normal. E vão fazer o desenho de uma dessas attractions que foram mencionadas aqui na aula e mencionadas aí no vídeo, que o Mr. escreveu no vídeo. E vocês vão fazer um desenho, escrever o nome dessa attraction, por exemplo, merry-go-round, Ferris wheel, essa é a roller coaster. E vocês vão explicar o porquê que ela é a favorite de vocês, ok? Essa explicação tem que estar em português e inglês. Em inglês, tudo em inglês, beleza? Então desenhou, colocou o nome e deixou um espacinho ali para você fazer uma explicação do porquê que essa é a sua favorite attraction. Não precisa ser uma explicação grande, pode ser uma explicação bem curta, bem rápida, sucinta, ok?
E é isso para hoje, galera. Então, essa é a nossa primeira parte do tema de Amusement Parks para a segunda diagnose do quarto bimestre. Até mais, galerinha. Bye, bye. See you. Não se esqueçam, homework Google Classroom.